Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Hoje, dia 19 de dezembro, nós estamos finalizando a terceira semana do tempo do Advento, né? Nos preparando para celebrar dia 25, nascimento de Jesus, o Deus conosco, o Emmanuel, Deus conosco, que veio ao mundo para nos salvar, para nos resgatar da morte e do pecado. E o evangelho que nós vamos refletir hoje está em Lucas, no capítulo 1, dos versículos 5 ao 25, que é o anúncio do nascimento de João Batista pelo anjo Gabriel. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Ábia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta de incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhes darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele conduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te essa boa notícia. Eis que ficará mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteceram, porque tu não acreditastes nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreender o que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim, eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este relato, tão bonito, do encontro de Zacarias com o anjo, do anúncio do nascimento de João,
né? E a orientação do anjo de que Zacarias deveria colocar no menino o nome de João, que significa Deus é misericórdia, mostra para nós que mesmo aqueles que muitas vezes têm as funções, né? Zacarias tinha a função sacerdotal, mas diante daquilo que aparentemente é impossível, acaba confiando na sua condição humana, na sua condição física, e não se jogando e não acreditando verdadeiramente que para Deus tudo é possível, que nada é impossível. E é essa fragilidade, né, humana que este evangelho quer nos mostrar, porque com todo o relato, né, do anjo para Zacarias, nós vamos vendo a fragilidade daqueles que, diante das situações de fraqueza, né, na sua fragilidade, na sua limitação humana, muitas vezes acaba perdendo até a graça, que não foi aqui porque era um projeto de Deus, né? Porque não tem a fé suficientemente amadurecida para acreditar que em todas as situações da nossa vida, para Deus, nada é impossível. E devemos nos lembrar sempre, olha que o que o anjo diz para Zacarias, não tenha medo, né? Nós muitas vezes nos afastamos, às vezes até de momentos de graça, porque nós temos medo. Nós não acreditamos verdadeiramente que Deus ouve a nossa súplica, que Deus ouve as nossas necessidades, Deus ouve as nossas orações. E tudo aquilo que for para o bem, para o nosso bem, para o bem do projeto de salvação de Deus para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, o impossível vai acontecendo. Vemos, né, que o anjo também diz, né, que o menino vai ficar repleto do Espírito Santo no seio, no ventre de Isabel, mostrando aqui aquele momento do encontro quando Maria vai visitar Isabel. E diante da presença, né, de Jesus ali, o menino pula de alegria no ventre de Isabel e fica cheio do Espírito Santo. Nós precisamos sempre nos lembrar que a nossa falta de fé muitas vezes nos deixa mudo, nos deixa surdos, nos deixa cegos. Mas nós não podemos nunca desistir de crer, de acreditar que tudo aquilo que nós colocamos nas mãos de Deus, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, Deus sempre vai realizar o melhor para nós, o melhor para a nossa vida, para os nossos dias. João tinha uma missão, a missão de vir, né, como o próprio anjo vai determinar, estar à frente, preparar o caminho do Senhor, o caminho do Salvador. E essa missão de ir, de anunciar, de apontar para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que ainda não sabem, que nós temos um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta, não se restringe só a João, mas a todos nós, a cada dia. A missão de João, ela continua em nós, não valorizando o que nós somos, mas mostrando verdadeiramente quem é Jesus, quem é esse Emanuel, esse Deus conosco, que veio para nos salvar, que veio para nos libertar, que veio para nos resgatar da morte e do pecado. Então, vamos ter fé, meu irmão, minha irmã, vamos ter confiança e acreditar que Deus é fiel nas suas promessas e que tudo que nos é necessário, Ele nos concederá, porque para Ele nada é impossível. Diante dessa belíssima mensagem, né, que nós vemos hoje, que nós possamos pedir que o Senhor nos fortaleça e nos ilumine em nossa caminhada no dia a dia. Que eu e você possamos celebrar
um bom, santo e abençoado Natal, na graça e na paz do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.